E aí, galerinha, tudo bem? Essa é uma aulinha especial aqui do Colégio Paulista. Você já sabe, eu sou o professor Adonai. E eu fiz essa aulinha especialmente para dois alunos sensacionais que nós temos na escola. Um chamado Gabriel e o outro chamado nosso Felipe, né? Gabriel e Felipe, essa aulinha é totalmente para vocês. Hoje, dia 2 de abril, este dia de inclusão, eu resolvi então aqui contar uma historinha especialmente só para vocês dois, tá? Espero que vocês gostem. É uma historinha do titio Machado de Assis, né? O grande pai do nosso realismo. Então, hoje eu escolhi um conto do Machado de Assis, tá? Para contar uma história muito legal para vocês. Esse conto se chama Conto de Escola, que tem uma temática muito interessante. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Depois eu vou mandar um exercício para vocês resolverem sobre o Conto de Escola do Machado de Assis. Vamos lá, gente, olha só. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840 e naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, lembrando que todas as obras do Machado de Assis elas sempre acontecem no mesmo espaço, Rio de Janeiro. Machado é um aficionado, Machado é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, então todas as histórias dele sempre se passam no Rio de Janeiro. Que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo, tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior tinha feito 2 suetos, eu tinha dado uma folgadinha, né, e tal, e descoberto o caso pelo meu pai, recebi o pagamento das mãos dele, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. Então o personagem aqui que narra a história, ele vai dizer que ele apanhou do pai porque ele acabou matando 2 aulas, né? E o pai descobriu e acabou punindo ele, como na época se punia, né? Com uma surra de vara de marmeleiro. Hoje o pessoal pode substituir, aí hoje se fala muito do galho da goiabeira, né? Então, mas na época era essa vara de marmeleiro que era muito utilizada para punir os meninos, tá? As sovas de meu pai, as surras de meu pai, doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim numa grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada, desbotada, calça branca e tesa, grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo. Então ele começa a história dizendo que o nosso personagem aí da história, né? Ele pensou em matar a aula, só que quando ele lembra da surra que ele pegou do pai, então ele resolve ir para a escola. Então ele vai para a escola e quando ele chega lá ele vai dar de conta com o professor. O professor da escola se chamava Policarpo, tá? Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a bolsa e o lenço vermelho e pôs na gaveta. Depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos que se conservaram em pé durante a entrada dele tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem e começaram os trabalhos. Seu Pilar, preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do professor. O filho do professor se chama Raimundo e o narrador da história é um menino chamado Pilar. O Pilar, ele era considerado o menino mais inteligente da sala e tudo mais, sempre ajudava os outros nas tarefas, só que o Raimundo era um menino que já demorava um pouquinho mais para entender as coisas, sempre necessitava da ajuda dos outros. Então, o Pilar e o Raimundo, eles vão acabar se ligando na história por um fato muito curioso que vai acontecer entre eles dois, tá? O que é que você quer? Começou a lição escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra convicção. Note-se que era pálido, não era pálido nem mofino, tinha boas cores e os músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, eu acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel e na tábua, ocupação sem nobreza e sem espiritualidade, mas de todo caso, ingênua. Então o Pilar, né, ele é chamado pelo Raimundo
que o Raimundo precisava responder a lição. Só que o Raimundo não havia estudado e o pai dele era o professor. Então ele vai oferecer dinheiro para o Raimundo, para que o Raimundo, ou melhor, desculpa, o Raimundo vai oferecer dinheiro para que o Pilar o ajude na lição de casa, né? E ele vai levar uma pratinha, seria uma moedinha de prata que a mãe teria dado a ele, e ele vai levar essa moedinha, né, e vai oferecer ela ao Raimundo. Veja, Machado de Assis aqui toca num tema bem delicado, que é a corrupção no ambiente escolar. Aqui no Brasil nós temos até um costume, existe até um ditado que diz assim, ó, quem cola não sai da escola, né? Ou seja, aquilo que é errado é considerado certo no Brasil, por conta do caráter de algumas pessoas que adoram colar e tudo mais. Então ele vai ilustrar aqui a história desses dois meninos. Só que tinha, enquanto eles estavam dando cola, né, o Pilar estava dando cola para o Raimundo, um terceiro menino, ele estava observando tudo que estava acontecendo entre os dois, ele estava ali observando muito bem a negociação deles, né? E esse menino que estava ali observando essa negociação, tá? Chamava-se Curvelo. Olha lá, o Machado adora trabalhar nomes. O nome dele era Curvelo, aquele que é curvo, aquele que tem algum certo desvio de personalidade. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele continuava. E a moeda cá no bolso, lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto. E o riso dantes mal estava agora pior. O Curvelo viu toda a negociação deles, então o Curvelo resolve contar para o professor, obviamente que isso seria o certo, ele resolve contar para o professor tudo que se tinha passado, tudo que estava acontecendo. E enquanto os dois ali estavam passando cola um para o outro, o Curvelo se levanta e vai à mesa do professor. E ele conta tudinho. E de repente eles ouvem, o Pilar ouve o professor chamar o nome dele. Ô, seu Pilar! Bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci como se acordasse de um sonho e levantei-me às pressas. Venha cá! Bradou o mestre. Fui e parei diante dele e ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos e depois chamou o filho. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar a lição aos outros, né? Disse-me Policarpo. Dê cá a moeda que esse seu colega lhe deu. E o Pilar acabou tendo que dar a moeda para o Policarpo, né? E o Policarpo pegou a moeda, jogou a moeda fora e resolveu punir os dois. Na época, século XIX, o professor ele punia os alunos com bolo, com palmatória. Então ele vai dar 12 bolos, 12 palmadas de palmatória em cada um deles, né? E os dois acabam voltando para as suas cadeiras e ali eles vão, o Pilar vai começar a prometer ali que vai pegar o Curvelo lá na saída. Na hora que acaba a aula e eles saem, o Curvelo corre e se esconde para o Pilar não pegar ele. O Pilar volta para casa e fala para a mãe dele que as mãos deles estavam vermelhas justamente porque ele não sabia uma lição. Ele não conta, na verdade ele acaba mentindo, cometendo mais um erro, né? Ele acaba mentindo e não revelando para a mãe que ele tinha apanhado o bolo porque tinha dado cola mediante pagamento para um outro colega. Machado de Assis, a história acaba assim, né? Com o Pilar no dia seguinte voltando para a escola, só que ele ouve, né, o barulho dos canhões, da guarda, das tropas, e resolve não voltar, não ir para a escola no dia seguinte. E vai até a Praia da Glória, vai ouvir o barulho dos canhões, e a história termina assim, com ele dizendo que foi ali na escola que ele teve a primeira lição dele sobre a delação. Alguém o caguetou ali, alguém contou, né, o que ele estava fazendo de errado, e a segunda lição foi sobre a corrupção. Machado é um autor muito atual, que gosta de trabalhar temáticas atuais, e que, se tratando de escola, de educação, também é uma temática muito em voga. Hoje nós sabemos quanto a cola errada é também uma pequena corrupção no dia a dia. Crianças, muito obrigado, tá? Um abraço aí pro meu coleguinha Gabriel, um abraço meu coleguinha Felipe. Fiquem com Deus, filhotes. Logo, logo a gente vai estar de volta para contar super histórias para vocês. Olha, resolvam o exercício que eu estou mandando aí para vocês. Beijo, galerinha!